Agora. Foi, galera. Boa noite. Vai ficar... Oi. Amém. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque estamos aqui reunidos como teu povo. Nós queremos ser ministrados, queremos ser tratados, trabalhados, moldados. Queremos também, Senhor, que tudo isso venha transbordar, que a nossa vida seja um canal, um instrumento para alcançar outras vidas, para que mais pessoas também experimentem do teu amor, da tua bondade, da tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. Estamos aqui no primeiro culto do MRJ deste ano. E parece que faz muito tempo, e faz mesmo, porque a gente não teve 2 sábados de culto, né, do MRJ, em razão do final de ano, Natal, Ano Novo, e parece que faz mais tempo ainda, né? Porque nós estamos aqui bem acostumados, no bom sentido, com vir para cá todo sábado e experimentarmos juntos da presença gloriosa de Deus. Nós podemos e devemos ter essa mesma experiência individualmente, na nossa casa, no nosso lugar, mas também é maravilhoso estarmos aqui reunidos para buscarmos a Deus e alcançarmos a Ele. Então, nós estamos aqui, primeiro culto do ano, e início de ano é tempo de fazer planos. Todo início de ano a gente faz planos para o resto do ano. A gente faz planos para o que nós vamos fazer durante o ano. Muitos talvez estejam decidindo onde trabalhar, o que estudar, talvez estejam pensando em mudança de emprego, talvez estejam planejando uma viagem, talvez estejam planejando um casamento, um filho, né? Então, são muitos os planos que podem estar acontecendo na vida aí, na mente de cada pessoa. E esse é o momento mesmo, nós fazermos planos. Tem gente que vai fazer até curso de metas, né? Tem uma meta aí, um treinamento de como fazer metas, muito bom isso, porque a gente consegue canalizar tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, que muitas vezes está meio embaralhado. Então, quando a gente consegue ter uma meta, a gente consegue mais facilmente alcançar aqueles projetos que Deus colocou no nosso coração. Então, é importante que a gente realmente faça planos. Tem gente que não quer fazer plano para o futuro, porque, não, Jesus já vai voltar, Ele já está às portas, então eu não vou fazer plano nenhum. Olha, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que nós devemos fazer planos. A Bíblia diz que ao homem cabe fazer planos, colocando sempre a resposta certa, a resposta final na mão do Senhor. Mas cabe a nós fazer planos. Então, é muito bom que nós estejamos fazendo planos. Agora eu quero dizer que existe outra pessoa, outro ser, que também está fazendo planos a respeito da sua vida. E é Deus. Deus também está fazendo planos a seu respeito. Deus tem planos a seu respeito. Jeremias 29:11. É um texto que todo mundo aqui conhece. Se alguém não conhece, veja aí com o seu vizinho aí. Se você tem alguém do seu lado que não conhece esse texto,
Abra aí o seu aplicativo, o seu celular e mostre para ele. Jeremias 29, 11, em que Deus fala: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, para vos dar o futuro que desejais. Então Deus tem planos ao nosso respeito. Deus sonha com o nosso futuro. Deus tem uma vontade para a minha vida, para a sua vida. E esse plano de Deus, ele é muito bom. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Amém, Alexandre? Deus é bom. Então, Deus tem planos bons a nosso respeito. Tudo que vem dele é bom. Então, o futuro, ele está enquadrado dentro dos planos que nós temos a nosso respeito. Tem gente que diz assim: o futuro vai ser muito ruim. Tem gente que iniciou esse ano, terminou o ano passado, iniciou esse ano com um pensamento, com uma expectativa de que esse ano vai ser muito ruim, os próximos anos vão ser muito ruins, porque instalou-se uma ditadura no judiciário brasileiro, uma quadrilha tomou a presidência da República, o Congresso Nacional já começou a se vender, o dólar já está subindo, a bolsa caindo, os vizinhos comunistas já estão cobrando a sua participação no dinheiro público brasileiro. Então tem gente que está desesperado, com essas coisas. Quero dizer para você que essas coisas, elas são reais. Mas só que nós não devemos perder a esperança. Amém? Porque a nossa esperança está em Deus. O Deus que está acima dessas coisas. O Deus que está acima das circunstâncias. O Deus que muda as circunstâncias. De maneira sobrenatural. De repente, num piscar de olhos, Deus pode mudar toda essa situação. Eu não sei como, não sei quando, mas eu estou crendo que Deus vai fazer algo no Brasil. Tem gente que pensa assim: olha, não adianta falar de futuro porque o nosso destino já está escrito nas estrelas. Há um destino, há uma sina da qual ninguém pode fugir. Há um fatalismo. Então eu quero dizer para você também que as religiões orientais, as filosofias orientais é que pensam assim, que existe uma sina, um destino da qual ninguém pode fugir, que existe um karma, que existe uma situação inescapável, que não tem jeito, seu futuro está escrito nas estrelas, é só ver os signos. O pensamento judaico-cristão não é assim. Nós cremos na liberdade de escolha do homem. É por isso que a gente faz planos e sempre colocando diante de Deus. E aí tem gente que diz assim: o meu futuro está nas mãos do Senhor. Meu futuro está nas mãos de Jesus. E isso parece bem espiritual. E, de fato, você deve colocar o seu futuro nas mãos dele. Mas não é toda a verdade. O seu futuro está nas mãos do Senhor, mas também está nas suas mãos. Está nas suas mãos também. Está no seu poder de escolha. O que você vai escolher hoje para colher amanhã? É o que a Bíblia diz, que tudo que o homem planta, é isso mesmo que ele colhe. As escolhas que nós fizermos hoje vão determinar o nosso futuro. Então, Deus quer que nós sejamos filhos maduros. Uma criança, evidentemente, não sabe fazer escolhas. A Valentina está aí? Cadê a Valentina? Está por aí? Ali atrás, né? Então, a Valentina não tem ainda 1 ano de idade, ela não sabe fazer escolhas, evidentemente.
Mas ela vai crescer e cada vez mais o Flávio e a Nara vão orientá-la para que ela comece a fazer escolhas, até que ela chegue à fase adulta e ela faça as escolhas por si própria. É assim que Deus nos vê, queridos. Deus, Ele olha para nós e Ele quer que nós cresçamos em tudo. Não é isso que o texto bíblico diz? Então a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E é esse o projeto de Deus, que a gente, filhos maduros, saiba fazer escolhas corretas, em harmonia com a vontade de Deus. Então, o nosso futuro está nas mãos de Deus, mas também está nas nossas mãos. O nosso futuro, ele depende das escolhas que nós fazemos. É isso que é o livre-arbítrio. Deus concedeu ao homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E isso significa que, entre várias outras coisas, que o homem é um ser moralmente responsável. Ou seja, o homem, ele é responsável por escolher a moral que ele vai seguir, as escolhas que ele vai fazer. E ele é responsável também de receber as consequências dessas escolhas. Isso foi sempre assim. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse que eles poderiam fazer tudo, resumidamente, né? Eles podiam fazer tudo, mas não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou qual era a consequência disso, que era a morte. Deus, ao longo da Bíblia, ele mostra que o homem tem que fazer escolhas. Ele diz assim, olha, eis aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele, como um bom pai, ele nos diz, escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe viver. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então nós não podemos escolher o ladrão. Estou falando aqui de Satanás, não do... Nós precisamos escolher o bom pastor. Precisamos escolher Jesus. Jesus. Porque Ele tem vida e vida em abundância para nos dar. Ele tem um futuro maravilhoso para nós. Olha o que diz lá o Salmo 139. Se você abrir rapidinho ali, do 13 a 17. Salmo 139, de 13 a 17, diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha como Deus formando o homem. E eu te louvo, porque de um modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E o verso 16 fala, os teus olhos me viram quando eu era ainda uma substância informe, e todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Até aí, Deus é bom e tem pensamentos bons a nosso respeito. Deus, quando nos formou, Ele liberou sobre nós uma palavra, um projeto de vida. Sabe, um projeto de uma casa. Não sei se tem algum engenheiro aqui, mas todo mundo conhece, todo mundo já deve ter visto um projeto de uma casa, de uma construção qualquer. Existe um plano que os construtores precisam seguir. Se o construtor não seguir exatamente o que diz lá na planta do projeto, alguma coisa vai dar errado. Uma parede vai sair torta, corre o risco de um armário que for colocado nela empenar, corre o risco até, dependendo da situação, de a casa cair. Então, os construtores precisam seguir a planta daquele projeto para que a casa fique perfeita, da maneira como foi idealizada pelo arquiteto. É isso que acontece na nossa vida. Deus é o projetista da nossa vida, Ele tem um projeto, Ele desenhou uma planta para nós, para a minha vida, para a sua vida.
mas cabe a cada um de nós construir de acordo com esse projeto. Então, quando você pensa em futuro, quando você projeta o que será da sua vida nesse ano de 2023 e nos próximos anos, no final do ano, eu falei para alguém, olha, um feliz 2023, feliz ano novo, feliz década, feliz século. Por quê? Porque nós temos que pensar em termos de futuro. Temos que pensar não somente por aqui e agora, não somente a curto prazo, mas a médio prazo, a longo prazo. Nós precisamos pensar na nossa vida, por exemplo, na questão da saúde física. Não pense que você vai consertar a sua vida quando você estiver doente. É muito mais difícil. Agora, se você projeta a sua vida com uma alimentação correta, com a suplementação devida, com atividade física, com um estilo de vida saudável, você vai viver longos dias sobre a terra. Longos e prósperos dias. Quem quer viver assim? Amém? Porque a gente não foi feito, queridos, para sobreviver, né? A gente foi feito para viver. É vida abundante. É uma vida que circula o sangue do Cordeiro nas nossas veias. E que impulsiona a nossa vida e que nos faz viver uma vida significativa. Então, quando nós pensamos em futuro, em projeto de futuro, precisamos olhar para a nossa vida agora, fazer escolhas corretas agora e saber que isso vai gerar consequências em curto, médio e longo prazo. Deus, Ele escreveu uma história para você, mas Ele não obriga você a viver essa história. Deus não obriga você a viver essa história. Por exemplo, para você vir aqui ao culto hoje, Deus pode ter impulsionado você, pode ter despertado esse desejo no seu coração. Mas você teve que se arrumar, teve que tomar banho, amém, pessoal? Teve que se vestir, né? Teve que vir para cá, né? Nem todos disseram amém, né? Mas tudo bem. Então você teve que vir para cá, teve que se arrumar, sair de casa, andar, ou pegar um carro, ou um ônibus, ou sei lá o quê, e vir para cá. É a sua escolha. Quem não veio, que está me assistindo, glória a Deus. Quem não veio e nem está assistindo, glória a Deus também, mas está perdendo, né? Perdendo o culto, perdendo aqui a presença de Deus que está se manifestando aqui nesse lugar. Então, Deus não obriga você. Deus até pode gerar em você o desejo, mas você precisa alinhar as suas atitudes a esse desejo. Você precisa responder. Você precisa dizer sim. Eu acho muito legal que a gente está tendo essa cultura aqui de dizer obrigado pelo seu sim. Nós temos falado isso, né? Porque cada sim que nós damos, ele vai afetar a nossa vida, vai afetar a nossa história, vai projetar o nosso futuro. Mas, além disso, ele vai afetar as pessoas ao nosso redor. Então, Gustavo contou aqui o testemunho dele, de como ele saiu para viajar para Israel com $80 e voltou com 200. Parece a multiplicação dos pães, né? Os discípulos foram, só tinha 2 pães, como é que era? 5 pães e 2 peixes, e depois voltou cada um com um cesto, cheio de pães e peixes. Isso aí é o resultado das escolhas que esse casal tem feito, do sim que eles têm dito, das decisões que eles têm tomado e que têm afetado a sua vida e a vida das pessoas ao redor. Por isso vem bênção, e Deus usa pessoas. É assim que funciona, querido, no reino de Deus. As nossas escolhas, elas sempre têm consequências. As nossas escolhas boas têm consequências boas, as nossas escolhas ruins têm consequências ruins. E o nosso futuro depende disso. Por isso que eu digo, não está apenas nas mãos de Deus, está nas suas mãos também. E eu quero vir aqui essa noite só para dizer isso, que você tem que fazer escolhas corretas ao longo desse ano. Ninguém vai escolher por você.
A não ser a Valentina, né? Quem mais aqui? Ali, ó, né? Ali outro bebê ali e tudo mais. Mas é você quem tem que escolher, é você que tem que projetar o seu futuro, e esse futuro não pode ser apenas idealizado de maneira romântica, ele precisa ser construído. E nós queremos falar um pouco de construção ao longo desse mês, de edificação, de você construir aquilo que Deus quer que você construa. Então, quando nós somos filhos de Deus, nós entendemos que o projeto de Deus é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque Deus é bom, porque nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Então cabe a nós nos encaixarmos, nos alinharmos nesse projeto de vida, porque existe uma carreira, uma jornada a ser trilhada. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro preferido do pastor Clodson. Eu acho que o capítulo preferido também. Qual é, Clodson? Hebreus 12, versículo 1 e 2, que diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso, todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Você vê aí que existe uma carreira, uma jornada para ser trilhada, e essa jornada, ela está proposta. Há uma proposta. Sabe quando você recebe uma proposta de emprego, uma proposta de trabalho, quando você recebe uma proposta de relacionamento, quando você recebe uma proposta de viagem, quando você recebe uma proposta, você vai dizer sim ou vai dizer não a essa proposta. Então é aqui a ideia do texto. Existe uma proposta, existe um propósito que Deus estabeleceu e que Ele convida você a viver, convida você a abraçar, a se dedicar a Ele, a mergulhar fundo nesse propósito de vida. Como eu disse, Deus não vai obrigar você a viver. Ele tem um propósito de vida, e esse propósito é bom, porque tudo que sai de Deus é bom. E Ele nos convida a aderir a esse propósito. Por exemplo, na sua carreira profissional, como será o seu futuro profissional? Muita gente está aqui um ponto de decisão em relação a vestibular, em relação a faculdade, ou outros em relação a emprego, a mudar de emprego. Que carreira profissional seguir? Deus tem algo para você. Olha só, Deus colocou em você capacidade para realizar algo. Deus colocou em você dons e talentos. Deus desenhou você para realizar algo. Eu, por exemplo, não tenho habilidade com as mãos. Se eu fosse ser um cirurgião, se fosse me tornar um cirurgião, certamente se eu fosse um cirurgião cardíaco, fosse fazer uma cirurgia cardíaca, certamente eu mataria o paciente. Porque eu iria cortar as artérias e as veias e tudo. Eu não tenho essa habilidade. Eu tenho uma outra habilidade. E a gente precisa reconhecer a nossa habilidade. Sabe, quando a gente diz assim, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada, eu sou um coitadinho, isso não é humildade, isso é ingratidão com Deus que deu a você talentos. Amém, pessoal?
Então você tem que reconhecer os talentos que você tem e reconhecer que foi Deus quem deu e reconhecer que você precisa responder esse talento. É isso que diz lá em Efésios 4:1, que nós devemos andar de maneira digna da vocação que nós recebemos. A vocação em todas as áreas da nossa vida. Então, na questão profissional, o que você precisa fazer, e na verdade, na questão profissional e em todas as áreas da sua vida, o que você precisa é descobrir qual é a carreira que está proposta para você. Qual é o propósito de vida que Deus idealizou, imaginou para você. Você precisa descobrir isso. E você precisa dar passos nessa direção. Nesse ano de 2023, você precisa ter comunhão com Deus, mais ainda, para, entre várias outras coisas, descobrir qual é o propósito de vida que você tem. Tem gente que ainda não sabe, tem gente que está vivendo ainda sem viver a plenitude daquilo que Deus tem para ele. Nosso desejo aqui, como MRJ, é que você descubra o seu propósito de vida, que você faça tudo com convicção, que você trilhe essa jornada, que você corra essa carreira que Deus propõe para você. E para isso você precisa de comunhão com Deus, você precisa estar na presença dEle, se relacionar com Ele, não de maneira religiosa, não para cumprir tabela, mas para que você alcance o coração de Deus. Deus deseja ser encontrado, Ele quer ter comunhão com você. Então você precisa descobrir isso. A sua carreira profissional, o seu casamento, os seus relacionamentos, eles precisam estar em harmonia com aquilo que Deus projetou. Se você é solteiro, entenda que que Deus tem um projeto para você, que Deus tem algo para você, que você precisa fazer escolhas corretas em relação a quem, quando e como. Quem, quando e como. Você precisa fazer a escolha correta da pessoa com quem você vai se relacionar. Você precisa conhecer de fato e saber se você, antes de entrar no relacionamento, saber se você vai se afinar, ter pelo menos indícios de que se você vai se afinar com essa pessoa. Vai saber lidar com ela vai saber lidar com você, e depois vocês vão crescendo no caminho. Você precisa saber quando. Existe um tempo certo, um tempo de maturidade. Se você ainda não tem maturidade para casar, você tem que ter cuidado, porque talvez não seja o momento de você começar a se relacionar. A não ser que você tenha já maturidade, mas tenha ainda um projeto em relação à questão profissional, financeira. Você tem que saber como você vai se relacionar. Sempre dando honra a Deus, sempre trazendo Deus para o centro do seu relacionamento, honrando os seus pais, os seus amigos, vendo conselhos. Então existe o seu futuro, o seu casamento, a sua vida conjugal, a sua vida afetiva. Esse futuro depende dessas escolhas que você vai fazer agora. Tudo aquilo que você pretende fazer depende dessas escolhas. E agora, quero falar desses 3 obstáculos para a gente caminhar para o fim aqui. 3 obstáculos que podem impedir você de viver o projeto de vida que Deus tem para você. O primeiro deles é o pecado. Está escrito aí bem claro, né? Em Hebreus 12. Visto que nós temos essa nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o pecado. Gente, olha só. Deus é santo. Santidade é o oposto do pecado. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Nós conseguimos nos relacionar com Deus nesse ambiente de santidade. É como Moisés, Deus chamou ele e disse assim, venha para cá, mas tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é santo.
eu acho que a gente tem que entender melhor essas coisas. A santidade é o ambiente onde Deus habita. A santidade é como se fosse um idioma. Eu só posso me relacionar com alguém se eu conseguir falar com ele. Nós fomos lá no Egito e a gente não sabe falar nada de egípcio. E então é difícil, de árabe, né? E a gente não sabe falar o idioma deles, que é o árabe. A gente não sabe falar. Então não dá para se comunicar, para ter um relacionamento profundo com ninguém ali. Falando português, um e o outro árabe. A santidade é mais ou menos assim. Isaías fala assim, que não é o braço do Senhor que está encolhido que não possa te abençoar, não é o ouvido dele que está surdo que não possa te ouvir, mas são os seus pecados que fazem separação entre você e Deus. Então, para nem dar muita bola para pecado, elimine o pecado da sua vida, irmão. 1 de João 3,9 diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado porque a semente de Deus permanece nele. Ei, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. A semente de Deus permanece em você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, deixe de lado esse negócio de pecado. Isso não serve para muita coisa não. Serve só para coisa ruim. Esqueça isso. Tire os olhos do pecado e coloque os olhos em Jesus. É o que o texto diz. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você é melhor do que isso. Você está acima disso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós cantamos isso agora há pouco. Outra coisa que você tem que deixar é o peso ou embaraço. A NVI diz assim, tudo aquilo que te atrapalha. Está no mesmo texto lá de Hebreus 12. Sabe, isso são coisas que não são necessariamente pecado, mas que atrapalham você. Que são um fardo, um peso, coisas que elas impedem o seu caminhar. Um relacionamento errado. Uma maneira de agir errada no trabalho, com desleixo, com qualquer jeito. Uma maneira errada de ver o seu trabalho é você achar que seu trabalho é somente uma fonte de renda. Seu trabalho não é só isso. O seu trabalho é um ambiente, é um local que Deus colocou você para você manifestar o reino de Deus ali. E você ainda é pago para isso. Glória a Deus, né? Que maravilha! Mas o foco é esse. O principal é esse. Você está ali para manifestar o reino de Deus. Para produzir algo, para fazer algo. Você precisa crescer naquilo que Deus colocou no seu coração. Recentemente eu precisei da ajuda do Alexandre, doutor Alexandre, advogado Alexandre. E ele me abençoou grandemente com a capacidade que Deus deu a ele de ser um bom advogado. Pode procurar ele se você tiver alguma demanda na justiça, tá? Aliás, tem ele, tem o Bruno. Quem mais que tem? A Camila. Quem mais? Gente, isso é reino de Deus. Isso é abençoar, isso é produzir, é ser frutífero. Isso é viver o propósito. Isso é construir o futuro. Quando a gente faz bem feito aquilo que a gente tem capacidade de fazer, nós estamos construindo um grande futuro para a nossa vida, para a nossa família, para as pessoas ao redor. Por isso que o nosso grande desejo é ver cada um fluindo no seu dom, no seu talento, em todas as áreas. E terceiro e último lugar, além do pecado, de embaraços, é a desistência. A Bíblia diz aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, você não pode desistir. Se você tem convicção daquilo que Deus tem para você, não desista. As dificuldades da vida não podem te impedir. Se Deus falou com você, persevere, vá em frente.
procure fazer o melhor, procure estudar, procure avançar, procure se qualificar, procure se relacionar com as pessoas certas para isso, procure ler livros para isso. Muitas vezes a gente vê aquele texto de quando Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente olha para esse texto, a gente pensa logo nas desgraças da vida, uma doença, um problema financeiro repentino, um acidente, uma coisa assim. Mas não necessariamente é isso. A palavra aflições ali, ela fala de todas as dificuldades da vida, não apenas essas grandes dificuldades. Então, você precisa acordar cedo. Precisa acordar mais cedo. Você precisa desenvolver uma comunhão verdadeira com Deus. Não viva de cultos e células apenas. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa renunciar a certas comidas e comer corretamente. Você precisa renunciar a alguns passatempos lícitos em prol do seu propósito. Isso é vencer aflições. São passos grandes ou passos pequenos, mas você viver o seu propósito de vida com os olhos fixos em Jesus. Jesus cumpriu o seu propósito. O texto diz aqui, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à destra de Deus. Jesus tinha uma proposta de vida também. Ele, como homem, veio e tinha uma proposta de Deus, um plano de Deus para a vida dele. E ele precisou renunciar a muitas coisas para viver esse plano. E ele recebeu a recompensa. Ele está sentado à destra do Pai, reinando sobre céus e terra. Quero dizer para você que aquilo que você renuncia em prol do seu propósito, ele vai se tornar, vai cair no esquecimento, porque há algo muito mais glorioso para você viver nessa terra. A melhor vida que você pode viver é a vida no centro do propósito de Deus, em todas as áreas da sua vida, e é aí que você vai ser bem-sucedido. Então, não viva segundo a queda, viva segundo a ressurreição. Não viva segundo o pecado, viva segundo a redenção. Essa é a escolha que você tem que fazer. São as escolhas que você vai fazer agora. Então, quero que você fique de pé, que eu quero orar com você agora. Eu quero levar você a uma reflexão dentro de tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Feche seus olhos. Comece a pensar agora no seu futuro. O que você quer para a sua vida? O que você imagina? O que você está projetando para esse ano? O que você está projetando para os anos seguintes? Comece a projetar para esse ano. Comece por esse ano, 2023. Olhe para esse ano, olhe para esses meses. Olhe para esse mês de janeiro. O que você se vê fazendo? Como você vê a sua vida em fevereiro, em março, em abril? Olhe para a sua vida ao longo desse ano de 2023. O que você quer na sua vida? O que você projeta? O que você entende que Deus tem para fazer na sua vida? O que você e Deus vão fazer? Essa parceria celestial. Agora comece a pensar que hábitos você precisa mudar para que você possa alcançar essas coisas.
Deus tem coisas grandiosas para você. Deus tem um futuro e uma esperança. Deus tem glória para descer sobre a sua vida. Deus tem glória para você transbordar na vida de outros. Agora preste atenção, de olhos fechados. Que hábitos você precisa mudar? Que atitudes você precisa deixar? Que comidas você precisa deixar de comer? Que atividades você precisa deixar de fazer? Que amizades você precisa deixar para trás, porque não fazem bem nem para você, nem para elas? Que estilo de vida você precisa trocar? E o que você precisa colocar no lugar? Como você imagina que o seu relacionamento com Deus, visualize um horário, visualize um momento em que você dedica a Deus todos os dias, dedica mais profundamente, porque na verdade você vai estar 24 horas do dia com Ele. Mas você vai ter um momento em que ninguém mais importa ao seu lado, em que você vai estar sozinho com Ele. O que você vai fazer? O que você pretende em relação à leitura da Bíblia? O que você pretende em relação ao seu tempo de oração? E eu não falo isso, repito, como uma atitude religiosa. Não é para cumprir tabela, não é para dizer para os outros que você está orando não sei quantas horas por dia, ou ler tantos capítulos. É para que você encontre a Deus nesse momento. Que livros você vai ler nesse ano? Que vídeos você vai assistir? Do que você vai se alimentar espiritualmente? Com quem você vai andar? Quais serão os seus amigos mais próximos? Quais serão aqueles de quem você vai beber, de quem você vai se alimentar? E quais são aqueles que você vai alimentar? Faça planos. O que você vai estudar? Que projetos você vai edificar? Que ministério você vai abraçar? Onde você vai servir? Nós temos muitas frentes de trabalho para servir no âmbito da igreja. E nós temos muitas coisas a realizar na sociedade em que nós vivemos. Mas tudo isso depende das suas escolhas, depende dos seus projetos e da execução desse projeto. Jesus escolheu o que é certo. Jesus renunciou a um outro tipo de vida para viver o projeto do Pai para ele. E ele foi elevado às alturas, está sentado à destra do Pai, reinando sobre céus e terra. Quero dizer para você que o seu destino é reinar em vida. O seu destino é ser mais do que vencedor. O seu futuro é um futuro de paz e não de mal. O seu futuro é ter esperança. O seu futuro é viver por fé nessa terra. O seu futuro é receber o amor de Deus e transmitir o amor de Deus às outras pessoas. O seu futuro é ser mais do que vencedor. Deus tem planos e projetos para você viver. Deus conta com você. Ele está contando com o seu sim. Ele está contando com a sua disposição. Ele quer o seu coração, a sua mente. Ele quer o seu corpo. Ele quer o seu ser integral, perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus tem para você que você caminhe e corra numa carreira, uma carreira que Ele propôs. Deus tem para você que você voe com asas como águias. Visualize o seu futuro na presença de Deus. Visualize isso. Faça as suas escolhas, faça as suas decisões
Tome sua posição. Pai, eu te peço que abençoe meus irmãos nessa hora. Tudo aquilo que eles têm falado agora mesmo contigo. Todos os planos e os projetos que eles têm orado, que eles têm desejado, que eles têm visualizado. Senhor, que eles estejam em alinhamento com a Tua vontade. Que a Tua voz esteja falando ao coração deles, e esses planos e esses projetos sejam a resposta a essa Tua voz. Que eles possam estar, Senhor, renunciando a tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não condiz com esse plano maravilhoso que o Senhor tem para eles, e que eles possam abraçar a verdade, a justiça, a paz e o amor. Que esse ano de 2023, os projetos que Tu tens para eles se cumpram, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo agora os Seus projetos no nível afetivo, no nível dos relacionamentos, para aqueles que são solteiros, que eles possam projetar o casamento no tempo certo, do jeito certo, com a pessoa certa. Aqueles que são casados, que haja felicidade conjugal, que haja harmonia, que haja um crescimento. Abençoamos também aqueles que são pais, que eles possam ter sabedoria para derramar sobre seus filhos a Tua vida, Senhor. Que eles possam, Senhor, se formar uma família sacerdotal que glorifica o Teu nome. Nós abençoamos os projetos de estudo, de trabalho, que haja prosperidade, Senhor. Abre as portas que precisam ser abertas, coloca os recursos e as pessoas certas na vida de cada um aqui, meu Deus. Que todos aqui possam caminhar essa carreira que lhes está proposta. Eu abençoo os ministérios, a todas as equipes ministeriais, abençoo as frentes de trabalho, abençoo as células, que haja um fluir de Deus, que haja um derramar da vida de Deus, que Deus seja glorificado na sua vida. Deus quer contar com você. Sabe, os planos de Deus são perfeitos. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Ele quer dar grandes coisas para você. Esteja alinhado com Ele. Ande na presença dEle e seja perfeito. Que Deus abençoe essa noite. Que Deus abençoe o seu ano de 2023. Que Deus abençoe os seus projetos. Abençoe a sua família. Abençoe os seus negócios. Que Deus abençoe a sua década. Deus abençoe em tudo. Amém. Dê um aplauso a Ele.